Olá a todos, e para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fabiola Zampini e eu sei, eu ando sumida por aqui porque, como eu falei para vocês, eu estou na Europa resolvendo algumas questões profissionais, mas também aproveitando para tirar uns dias de férias. E assim, infelizmente, eu não consigo gravar, editar vídeos e postá-los aqui para vocês, mas eu não poderia deixar de falar sobre a grande naturalização, que foi um assunto que eu trouxe diversas vezes aqui no canal e que finalmente há alguns dias tivemos a decisão da Corte de Cassazione, que é a Corte Superior lá da Itália. E finalmente, como a gente esperava, o processo, a decisão foi favorável aos descendentes de italianos. Então, só para atualizar vocês, para relembrar sobre esse assunto, a tese da grande naturalização era aquela tese levantada pelo Ministério do Interior lá da Itália, dizendo que os italianos, os estrangeiros, mas em específico os italianos que se encontravam no Brasil em 1889, tiveram 6 meses dados pelo governo brasileiro para se manifestarem se queriam manter a cidadania estrangeira, a cidadania italiana, no caso. Se não o fizeram, se não manifestaram essa vontade expressamente, então, tacitamente, ou seja, no silêncio, eles teriam perdido essa cidadania italiana e, portanto, se naturalizado brasileiros. E aí, como a gente esperava, a Corte de Cassazione entendeu que isso não faz sentido, porque um italiano jamais poderia perder a sua cidadania com uma manifestação tácita, ou seja, com uma falta de manifestação. Então, a questão dele não ter se manifestado nos 6 meses estipulados pelo governo brasileiro não daria o direito do governo brasileiro naturalizá-lo. E em nenhum momento a lei italiana fala sobre isso, sobre essa perda de cidadania de forma tácita. Além de tudo, foi um decreto do governo brasileiro, ou seja, um governo estrangeiro. Então, jamais um italiano poderia perder a sua cidadania originária por causa de um decreto de um governo estrangeiro. Então, são mais de 40 páginas dessa decisão, mas finalmente ela foi favorável aos descendentes de italianos. Então, nada muda. Então, quem estava preocupado, apreensivo, nada mudou. Mas o que acontece? As pessoas que estavam com os processos já nos comunes, esses comunes que eu falei que suspenderam os processos, não foram todos. Então, esses comunes, muitos deles estão aguardando o Ministério do Interior cancelar essa circular que havia sido enviada para depois retomar os processos. Então, assim, são comunes que, de certa forma, usaram essa circular para não dar andamento aos processos e, da mesma forma, estão usando essa mesma motivação, ou seja, se o Ministério ainda não me mandou uma comunicação, eu não posso dar andamento a esses processos. Mas a Corte Suprema lá da Itália já deu sua decisão, já foi publicada. Então, quem estava nessa situação, dependendo aí do comune, tem que ter um pouquinho mais de paciência, mas o processo vai seguir. E as regras não mudam, então, muito provavelmente, não vão mais exigir a certidão de desembarque para aqueles. Houve comunes que deram andamento nos processos, mas com a condição que o interessado apresentasse a certidão de desembarque do antenato italiano, do ascendente italiano. Então, muito provavelmente agora isso vai cair por terra, porque não faz sentido, se a tese em si caiu por terra, não faz sentido mais os comunes solicitarem a certidão de desembarque, que não está na lei, não é um requisito da lei de cidadania ali, não é um requisito para o reconhecimento de cidadania italiana, não está na lista, no rol da documentação a ser apresentada. Ou seja, tudo vai voltar a ser como era. Então, fiquem tranquilos. E se você está com o seu processo perante algum comune suspenso, aguarde um pouquinho, tenha mais um pouquinho de paciência, que ele vai andar, ok? Então, espero ter trazido uma informação importante e interessante.
Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!